Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Sérgio Milano, tu vai ter que falar perto do microfone. A primeira rádio web do Brasil já está no ar com marketing e ou propaganda. Hoje, lamentavelmente, sem a presença adorável da Márcia Cristófoli, que faz o programa aqui comigo, a melhor, que inclusive é a melhor jornalista do business gaúcho. Todo mundo que trabalha aqui é o melhor em alguma coisa. Tá certo. Inclusive os convidados, se bem que às vezes a gente maltrata os convidados. É melhor na dança, né? A gente maltrata os convidados, às vezes. A Márcia, inclusive, me civilizou um pouco, porque a gente tinha um truque aqui que era não deixar o convidado falar. Ah, escola jogo. Não deixar o candidato falar. Milano, essa rádio se esforça, principalmente no que depende de mim, porque não, da Natália não depende tanto, se esforça para manter uma linha feminista. Nós tentamos também ser uma rádio pluralista, a favor de minorias, tal. A nossa grade de programação, inclusive, contempla isso. E também a gente só toca MPB, menos Roberto Carlos aqui. Tá? E nós temos mais 2 ou 3 pequenas regras, como, por exemplo, tu não pode usar aqui a expressão veja bem. Perfeito. É proibida usar essa expressão. Tu podes dizer o palavrão que tu quiseres, com exceção de um. Só tem um aqui que a diretoria pediu para que a gente evite aqui. Cu. Cu? Cu não pode dizer. Cu, não pode dizer cu. Cu não então pode. Eu não vou dizer cu. Isso, Tá bom, exatamente. não vou dizer cu. Tá? Sérgio Milano, para a audiência do marketing e ou propaganda. Tá? Eu não sei se ele ainda pratica, porque faz tempo que a gente não se enxerga, mas na minha lembrança eu tenho ele, tá, como um puta de um diretor de arte. Elegante, luxuoso, bonito, classudo. Nós trabalhamos umas 2 ou 3 vezes juntos, naquela que foi... 3 vezes. 3 endereços. 3 vezes, naquela que foi uma das agências que deixou sua marca registrada pela criatividade, pelo qual a gente sempre se esforçou, que foi a Nova Forma Propaganda. Nova Forma Propaganda. Da qual fazia. A Maria Augusta, que trabalhou conosco, que era sócia da Nova Forma, sabe que ela faz um programa aqui fantástico. Falei com ela um dia desse sobre isso, até. Fantástico o programa dela. Eu e a Natália insistimos, até a gente conseguir Eu vou ser convencer. público-alvo a partir de outubro. Tu faz 60? Faz 60. Então, não vou pagar o ônibus e vou assistir o programa. Ela só não vai te entrevistar porque o programa dela especificamente, dentro dessa ideia de linha feminista, só entrevista mulheres. Tá? E ela inventou, a Maria Augusta não queria fazer o programa, agora ela está saindo muitíssimo bem, porque tu sabe, a Maria Augusta é uma pessoa que tem um repertório legal, é uma pessoa bastante elegante. Ela começou entrevistando pessoas, o nome do programa é de uma ideia de quando ela tinha 23 anos, quando a gente se conheceu. À época, ela me dizia sempre o seguinte, Milano, tá? Que quando ela estivesse na faixa dos 60, que ela gostaria de ter uma marca de roupas Plus de Soissons para pessoas de 60 anos, imaginando lá na frente, 40 anos para frente, o que seria a vida dela aos 60. E aí, quando a gente estava montando a rádio e procurando ideias diferenciadas, que a gente queria ter conteúdo assim, conteúdo assado e tal,
eu cheguei a uma conclusão, eu e a Natália, a gente acabou convidando a Maria Augusta. Maria Augusta, tu vai entrar lá na rádio. Eu? Não vou fazer programa nenhum. Tu vai fazer assim, o Pli de Soissons. E está indo muitíssimo bem, cara. Ela já fez uma série de programas, cada um melhor do que o outro. Claro que os convidados têm auxiliado bastante, porque é gente de conteúdo, mas o mérito todo é da Maria Augusta. Os programas da Maria Augusta... As mulheres de 60 hoje são as mulheres de 59, antigamente. Sérgio Milano... batendo um bolão. Sérgio Milano, como nem toda a nossa audiência... Aliás, eu comecei o programa e esqueci da introdução clássica, que é bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos começando mais uma edição do Marketing ou Propaganda na primeira rádio web do Brasil. Milano, como nem todo mundo te conhece ou conhece teu trabalho, gasta uns 2 minutos aí e diz de onde veio, por que tu veio, o que tu come, do que te alimentava, como é que foi a tua carreira, onde é que tu começou? Tu começou na Casa Rara, não? Comecei na Casa Rara. Estagiário? Comecei de estagiário. Só uma coisa, já que a gente vai falar um pouco do passado, eu vou me proibir falar uma coisa também, uma expressão. Pior que cu é no meu tempo. Bah, essa é horrível. Tá? Essa é tão, veja bem. É tão horrível. É um cu de expressão no meu tempo. É tão horrível quanto veja proibidos ao bem. mesmo tempo. Aliás, vou incluir essa no meu tempo. O máximo que pode dizer assim, ó, e eu vou usar é no meu tempo analógico. Nós vamos falar agora de um tempo analógico. Quando eu entrei na Casa Rara, na verdade não foi a primeira agência que eu entrei. O Ricardo Batista, nosso Ricardo Batista, que veio a trabalhar na Nova Forma. Que eu já convidei umas 3 ou 4 vezes, e ele dá uma de tímido e diz, não, eu não sei o que falar. Eu carrego ele, fico ali e ele participa. O Ricardo me convidou para ser estagiário em 81 ou 82 na Arauto, agência do João Firmo de Oliveira. Tu sabe qual é o codinome do João Firme? Ele até agora largou as atividades, porque ele não estava muito bem de saúde, o festival não existe mais, mas como ele trabalhava para a LAP, a Associação Latino-Americana, a gente se divertiu várias vezes aqui, intitulando-o, nominando-o de Juan Sólido. Juan Sólido. Sim. Juan Sólido de Oliveira. O Juan Sólido de Oliveira levantou um monte de cliente com o Arauto. Sim, foi uma... Ele se lembra do Americano é Tão Bonzinho? Com a sim. Era um filme da Arauto. Sim. Eu, quando entrei na Arauto, já não tinha ninguém. Da Venax. Ele se dá até hoje com os caras da Venax. E tinha a Venax, se não me engano, era no mesmo prédio. Era uma casa linda ali na Cristóvão Colombo. E toda de madeira, era linda a casa. Devia ser tombada, só que ela tombou depois, né? E o Batista estava fazendo estágio na... Sim, e me convidou. Então, imagina, eu nunca tinha visto. Tu nunca tinha entrado em agência? Nunca, não tinha nem visto uma agência. Ai, que doideira. Aliás, o meu tio era muito amigo dos MPMs, o Mafuzzi, o Petrônio e o Macedo, o irmão do meu pai, era muito amigo deles. E eu fui lá conhecer a MPM. Mas, assim, a agência, tipo, vou ser estagiário, foi Arauto. Só que não tinha ninguém acima de mim. Então, eu entrei, tipo assim, você é o diretor de arte. Batista te convidou. Batista me convidou. E, cara, fizemos embalagens para Fiatesse, fizemos umas coisas legais até. Daí, não deu certo, assim, não era para ser isso, né? Alguma coisa no meu destino disse, não, tu não vai por aí. Não, a Arauto não tinha nem a ver com o Batista e muito menos contigo. Não era era um tipo de proposta comercial, de produto, que não tinha nada a ver. Não tinha nada, a gente não tinha conhecimento para trabalhar também, essa é a verdade. Aí eu entrei na faculdade, aliás, já estava na faculdade, aí o meu professor, o Caetano... O Caetano era meu professor, super cara de planejamento, da agência Casa Rara. E um dia ele entrou na aula e perguntou assim, alguém aqui quer fazer estágio... Não queria nem saber o nome da agência, nada, levantei o dedo. Daí ele, vamos lá então. Daí eu cheguei na Casa Rara com o meu portfólio. Era um monte de desenhos, né? E desenhos também, eu fazia o ateliê da prefeitura, tinha algumas coisas de arte, assim. E um viking me atendeu lá, né? Que atendia pelo nome de Roberto Lautert. Na Casa Rara? Na Casa Rara, olha só, era o Caetano, Roberto Lautert. A princípio, eu só conhecia esses dois. E o Roberto Lauter olhou assim para o meu material e disse assim, né? Olha,
diretor de arte tu não pode ser, eu acho que tu tem que começar como estagiário, né? Eu disse, tudo bem, né? Eu cheguei me vendendo como diretor de arte para o Roberto Lauter. Aí eu entrei como estagiário na Casa Rara. Fala sempre mais próximo, porque Mais próximo senão aqui. o som fica fugindo um pouco. Tá, eu entrei... Vou buscar o som aqui. Eu entrei na Casa Rara como estagiário do Roberto Lauter e do redator Carlos Alberto Biercanto. Não, mas tinha gente De peso, meu. De peso, na Imagina, o Casa Roberto Rara. Lauter era diretor de arte, o Canto era redator. Pô, Carlos Horácio Keller era do atendimento. E o Mamé. O Mamé eu perdi contato, não sei mais. O Carlos mas Horácio eu lembro- continua mas o um Mamé puta tam- no atendimento. O Mamé também era um bom atendimento. Era um bom atendimento. Todo mundo era bom naquela agência. Todo mundo era bom. E tinha um pessoal legal na mídia. Olha, era um... Para mim, assim, foi como é que eu vou dizer assim? Foi uma porta de entrada que todo mundo queria ter na vida. Porque agora vamos começar a falar um pouco de direção de arte. Então, eu tive a sorte de quando eu comecei... Mas ainda lá, de estagiário, tu passou a direção de arte. Comecei aos pouquinhos, eles me entregavam os trabalhos. Na verdade, como eu desenhava bem, eu tinha um aerógrafo, eu fazia umas ilustrações assim. Ó. Por exemplo, o alemão criou uma linha de embalagens super bonitas para umas compotas de abacaxi, pêssego, essas coisas. E eu fiz em aerografia as embalagens. Eu marcava letra. Marcar letra, para quem não sabe, quando tu vai num programa lá, Fontes, e edita um texto, tu estás marcando letra. Só que eu marcava com um aparelhinho que parece uma pinça, que se chama... Até já me esqueci o nome. Conta-fio. E pincel zero. E usava tinta branca, guache, branco, e marcava as letras à mão. Então o alemão dizia assim: eu quero que tu marque em Garamond, corpo 8, e tem que caber em 16 centímetros de largura o título do anúncio. E eu tinha que marcar em Garamond, em 16 centímetros de largura, o título que ele me dava. Era tudo à mão. Mas assim, ó, eu tive como meu mestre, assim, primeiro, o Roberto Lauter. Com o tempo, depois o Renatinho foi trabalhar lá, o Renato Conrad, que também trabalhou na Nova Forma. Bah. Aí sim foi meu primeiro dupla. O Renatinho, inclusive, ele nos assiste aqui de quando em vez. Tá? Quando a Márcia está aqui, ela faz o controle de entrada e saída das pessoas que ficam vendo o programa. E eu já disse aqui no ar, primeiro, eu disse assim, vou pedir desculpa para os meus outros muitíssimos redatores do caralho com quem eu trabalhei, mas para mim o Renato foi o melhor de todos, tá? Aí o Renatinho botou, não sei, estava um assunto aqui o outro dia no programa e alguém falou o Pintaúde é estranho ou qualquer coisa do tipo e ele repetiu lá. É muito estranho esse Pintaúde. Eu digo, eu vi isso aí. Eu digo, eu vou te retribuir o estranho. Renato. É estranho. Renato, para mim, tu és um redator melhor do que o Oliveto e o Nizam Guanais juntos. Renatinho, né? Como se diz em espanhol, te estranho. O Renatinho escreve muito, cara. Escreve muito. É muito talentoso. E tu vê, ele foi o meu primeiro duplo. Só que aconteceu assim, tudo que é bom dura pouco, né? O alemão saiu da Casa Rara, foi para receber convites para trabalhar em outras agências, acho que na DCS, eu não sei. O alemão era um cara muito talentoso em ascensão, e eu no rabo do cometa. O alemão saiu, o Canto saiu, e eu e o Renatinho ficamos lá, tipo, dono da criação, com pouquíssima experiência. Por um lado foi bom, porque no susto a gente teve que anunciar, criar coisas, e a gente sempre assim, o Renatinho já conhecia o Filomena, o pessoal, assim, já os nomes tarimbados. Que já tinham alguma quilometragem. Alguma quilometragem, então ele dizia assim, o Filomena gostou, não sei o quê, papapá, e eu disse, Filomena gostou, tá, aí quem é o Filomena? Mas nós éramos super novinhos. Aí até que a gente achou assim, cara, sobrou só nós aqui nessa agência, nós vamos sair. Aí os pirralhos de merda saíram da Casa Rara e fomos trabalhar na Símbolo junto. Tu sabe que as duas vezes... Na marca. As duas vezes que o Renatinho... Eu não sei por que circunstâncias, eu já conhecia o Renatinho, gostava dele, ele é uma pessoa tri do bem, né?
O Renatinho foi trabalhar 2 vezes, se eu não estou equivocado, na Nova Forma, e foi de um modo meio porque ele não estava num bom momento, ele estava trabalhando naquela outra agência que o Caetano teve posteriormente, tá? Que não era uma agência criativa, não fazia um trabalho criativo, ele não estava legal lá. O viés do Caetano é planejamento. Ele estava, o Renatinho, ele é bom nisso. O Renatinho estava com angústias existenciais. E foi para a Nova Forma e fez campanha do sequestro da homem. Encontrei ele um dia, não sei o quê, eu digo, mas cara, o que você quer lá com o Caetano, cara? Tu é da batida criativa, tu tem que trabalhar num lugar lá que nem Nova Forma. E ele foi para lá. Cara, fez um trabalho. Foi um pouco depois de mim. Quando eu fui para a Nova Forma, tu falou isso também. Pô, a gente é criativo aqui, tá. Eu disse, pô. Sim, tu foi 86, 87, por aí. O Renato entrou em 89. 85, 86, eu acho. Eu não sei. 84 foi o Batista. Tá? Aí depois tu veio logo em seguida. Isso. Tá? Fizemos muita coisa para gangue. Muita coisa legal. E deixa eu fazer um parênteses que não tem nada a ver com direção de arte, mas tem a ver com criatividade. A gangue, eu acho que foi a única conta, numa época de varejo glorioso e de rádio gloriosa, que veiculava comerciais de 10 segundos. Não, 7,5. 7,5? 7,5. Mais assinatura, eu acho, não era? Não, até hoje eu conto isso, porque quem realmente criou aquela coisa, aquele jeito de fazer gangue, foi Silvio Sprenberg, Roberto Pintaúdi, Ricardo Batista e Roberto Pintaúdi. Porque eu, em discussão com o Silvio, ele já tinha criado... Mas ele tinha criado numa batida, inclusive eu já contei essa história várias vezes aqui, mas como ela é bonita, é sempre bom repetir, porque a audiência se renova. O Silvio uma vez me disse uma coisa assim, eu fico impressionado com uma coisa, Roberto. Eu digo, o que é? Eu trabalhei com o Luiz Coronel lá do tempo de Sacuecão e ele encaminhou para esse espírito criativo. Depois entrou o Paulo Tiaraju atrás disso aí e deu sequência e ficou com uma cara muito boa, e depois tu entrou aqui e a gente chegou à loja que te entende. Aí eu brinquei com ele, quer elogio? Ele me olhou e digo, cara, isso aconteceu simplesmente por uma coisa. Que louco isso, hein? Esses 3 publicitários que tu está citando, Luiz Coronel, Paulo Tiaraju e Roberto Pintaúdi, souberam captar o que tu sempre determinou e tu capitaneou, e tu fez assim e fez assado. Quando eu entrei, o Paulo tinha tido aquela encrenca lá do anúncio que deu Polícia Federal, do garotinho que se picava, tá? E no final do texto, o Paulo tinha usado o verbo entender, e ele dizia que aquele rapaz, que aquela criaturinha estava naquela situação porque a família dele não o entendia. Uma coisa mais ou menos assim. E o Silvio está pensando em mídia mais econômica e tal. Quem inventou, aliás, que eu faço uma balaca, entre outras coisas que inventou, quem criou os 7,5 segundos fui eu, que não existia em Porto Alegre. Não existe, até hoje não existe. Aí o Silvio tinha criado uns textos para 10 segundos e ele achava que não tinha como fazer produção, tá? E ele já tinha delineado a frase que ele queria que transmitisse aquele conceito, mas ele escreveu a loja que te atende, que é um verbo bem diferente, dá um outro sentido, não tem esse sentido que a gente deu lá existencial. E aí eu digo, não, Silvio, locutor da rádio, cara, esse troço não vai ficar legal. E aí começamos a discutir em cima daquilo. Eu digo, vamos tentar produzir, cara, vamos tentar produzir. E inventei o troço de 7,5 segundos pela seguinte razão. Como tu tinha, até hoje assim, tu tem breaks de 15, de 30 e de 60, tá? Eu me lembro que eu propus a primeira vez para quem veiculou aquilo fazer o seguinte, na verdade a gente comprava 15 segundos, botava um comercial antes, uma meia dúzia de outros. Esse é o pensamento do auge do pão duro, né? Pô, a mídia é 30, o luxo 60, é 15 é meia boca, o cara quer 7,5 é muito pão duro, né? Não, e olha a joia que ele criou. Não, e olha o que aconteceu, né? Aí a gente inventou que alguns veículos aqui em Porto Alegre praticam isso. A gente disse assim, chamou lá o veículo, não me lembro. Ele usou basicamente sempre a Rádio Cidade, que na época fazia um trabalho legal, a Ipanema e a Atlântida. Não era Ipanema, acho que era Bandeirantes na época. Já era Ipanema?
Eu não me lembro, mas eu sei que eu tenho essa memória de Ipanema. E aí... ZY90, 576 Bandeirantes FM, 99,3 MHz. Mas eu acho que dessa época aí. Eu acho que virou logo, de 80, Depois logo virou de Ipanema. 84. Aí foi o seguinte, tá, a gente propôs, não, mas não tem 15,76, não dá para veicular. Não, nós vamos comprar 15, tu só vai me fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 comerciais de 7,5, tu põe num break... Na cabeça do break tu põe 7,5, depois tu recheia o restante com Genial. 30, com não sei o quê, e depois mais 7,5, dentro do mesmo break tem os 15. E o Batista... Se apossava de todo... e tem outra pessoa... De todo aquele conteúdo, porque começava e terminava. Tem outra pessoa que eu estou esquecendo o nome, que eu sempre gosto de citar, que tem um puta de um mérito, que é o Carlos Couto, que fazia essa produção dos 7 segundos e meio ser possível. Não sei... Analogicamente com estilete e fita cassete. Eu não sei o que aquele cara fazia. Aí eu me lembro até hoje... Couto fazia o que faz hoje. Coisas geniais, designer de som nos anos 80. Eu sempre cito um dos comerciais da primeira leva que o Batista fez, que ficou fantástico, que era assim, ó... Tem 7 segundos e meio nisso aí, com assinatura e tudo, Milano. Que era assim, tocar na garagem é chocante, ainda mais quando o vizinho reclama. Gangue, a loja que te entende. 7 segundos e meio. Cara, e daí saiu uma bateria, e o Silvio começou a enlouquecer. O Silvio, apesar da suvenice dele para a verba, ele tem um grande mérito, porque era um cara criativo, intuitivo, ele sabia para que lado o vento soprava. Só posso falar bem desse sujeito. E outra coisa, ele tinha um troço muito interessante, que é o seguinte, o Silvio sabia medir direitinho que criatividade dava mais resultados do que volume de mídia. Eu convivi 18 anos com ele, cara. 18 anos com ele. Cara, o que aquele cara, o Silvio, no nosso caso específico, tem vários outros, mas principalmente esses dois. O Silvio e o Jamil Ourique, eles têm um lugar guardado no pódio. São dois caras fora da caixinha. Fora da caixinha. Fora da caixinha, os dois. Fora da caixinha. A ousadia, cara, o Ourique, Jamil, Ourique e Silvio Silbenberg. Esses dois aí, eu tive o prazer... E o desprazer, algumas vezes, de trabalhar com os dois. Sim, porque a gente brigava também, né? Brigava, cara. Isso é do caralho. Pode falar? Pode. Desculpa. Caralho, não pode, é cu, cara. Tá. Cu não pode. Não pode. Desculpa. Cara, eu tive o prazer e alguns desprazeres prazerosos. Mas éramos jovens. Nós éramos jovens, cara. Eles eram menos jovens. Eu era muito mais imaturo. Arrogante. Arrogância juvenil. E, cara, isso... e olha o que os dois fizeram. Olha a obra dos dois aí. Homem, Moda Atual e Gangue. A loja que me entende hoje em dia, né? No caso, se a gente pensar só no sentido monetário, o Jamil nos oferecia uma pequena vantagem. Era o Jamil... Que ele não era mão fechada. Era muito louco. Era engraçado isso. Cara... Eram 2 clientes criativos, um pão duro e uma mão aberta. O Jamil fez uma coisa, eu não sei se eu já contei aqui, acho que não, já contei em outros lugares. O Jamil fez uma coisa uma vez, inacreditável. Eu nunca vivi nada parecido com aquilo, nem na propaganda, nem fora da propaganda. Eu acho que eu sei o que tu vai falar. A gente tinha feito aquele filme de 85, Homens de Vida Fácil, e aí em 86 estava tu com o Marcelo Pires lá. E o Marcelo e tu, vocês criaram aqueles filmes, aqueles dois que era uma brincadeira com homossexualidade. Era assim, 2 homens podem se amar, só que era o amor de um pai com um filho. E de 2 irmãos e tal. E o Jamil aprovou. Sim, direção da Flávia Moraes. Puta filme, e eu me lembro que eu recomendei muito para o Marcelo, que ele que foi acompanhar a filmagem, eu não fui. Cara, tu cuida para a Flávia, ela tem muita tendência para ela não virar o fio. E acho que não virou o fio. Não virou. Veio no ponto. Cara, é uma história que eu vou te Essa foi uma briga que eu tive com ele. Eu saí da sala, ele disse que o filme ficou uma merda, me levantei, bati a porta na cara dele. E ele disse, esse cara nunca mais entra na minha loja, nunca mais entrei na loja dele. Eu achei assim, ó. Ele teve a... Cara, como é que eu vou dizer? A personalidade
Ele chegou assim, cara, o cliente, com todo jeito, assim, ó, eu não gostei desse filme, eu vou pagar essa merda e não vou veicular. Mas é mais ou menos isso. Só que teve um episódio que talvez tu não esteja lembrado, que a Lynx Filme, na época, ali na Sim. Miguel Tostes, Sim. estava prestigiando, porque eles tinham descoberto uma mina de ouro com um cliente daquele porte fazendo filmes. Aquele filme, cara, custou ao dinheiro da época, que eu não me lembro qual é, provavelmente era Cruzeiro, sei lá o que era antes, porque é de 85, 134 milhões. 134 milhões. Nem a Renner fazia filmes com aquele valor. Nem a Renner fazia filmes com a qualidade de ideia e de acabamento. Eu estou me referindo ao Homens de Vida Fácil. Não, qualquer um da Homem. Foram 3 dias de filmagem em São Paulo, um troço absurdo, assim. Tá? E o que eu achava interessante é o seguinte: o Jamil, ele não era de barganhar preço. Ele, assim, ó, tu dava o preço, ele autorizava ou não, ele não pedia. O filme 134 milhões, a Lynx Filme, que foi o primeiro filme, esse de 85, eu tenho certeza que se tu quisesse negociar, a Lynx ia sentar, o Seu Sadia ia sentar e achar um jeito de compor e fazer... Ali não foi a questão do dinheiro, foi conceitual. Aí voltamos para a nossa história. Espero que eu não esteja confundindo a audiência do marketing e ou propaganda hoje sem a presença maravilhosa. Nós estamos dando uma volta aqui, né? Mas nós estamos compondo um universo. Não, mas é assim vamos mesmo. Chegar na direção de arte daqui a pouco, já vamos chegar lá, que é onde a gente quer chegar. Mas esse trabalho, isso também tem a ver com direção de arte, que tu estava envolvido. E aí... Eu sempre me envolvi com a direção de arte animada também. TV, né? Eu me lembro de um vídeo que nós dois fizemos juntos uma vez também. Eu não aguentava mais e tu não parava de querer editar imagem, com trilha do Fernando Corona, que era um troço fantástico. Eu adoro. Se eu não fosse trabalhar se eu não tivesse levado a minha vida pelo viés gráfico, ia ser... Sonoro. O sonoro eu até levo, né? Eu digo, ia ser imagem, assim, tipo diretor de comercial, diretor de cinema, coisa que eu não Aí eu me não lembro, pai, a Lynx passou a ser o fornecedor de filmes da Homem. Fizemos 85, foi aquele puta sucesso, então 86, 2 filmes. Então, Marcelo foi acompanhar em São Paulo, veio Eu fui para São Paulo também acompanhar esse filme todo. Foi junto? E aí eu fui apresentar na Lynx aqui para o Jamil. Eu estava junto lá. Ah, tu estava junto? Pois eu saí e bati a porta. Então foi tu. Criei uma briga lá. Não, o que aconteceu... Então, o que eu vou falar é o epílogo, então, da briga. Porque o Jamil olhou para os 2 filmes e ficou putíssimo da cara, não quis papo. Ele não ficou putíssimo da cara, ele ficou machíssimo da cara. Não, Porque falar puto para ele já... Ele ficou machíssimo da cara. Ele ficou furioso. Tinha umas 10 pessoas na mesa ali, eu não me lembro o nome do cara que fazia o atendimento da Lynx aqui. Eu sei que tinha várias pessoas, aquela expectativa, um cliente de pequeno porte que sempre bancava um filme daquele tamanho. Ele terminou de ver os filmes, não disse nada, se possuiu, levantou e bateu porta fora e brigou e tal, e eu fazendo papel não só de atendimento, mas também até de dono da agência. Eu me lembro, era um calorão do raio, era um dia quente pra caramba, e eu fui subindo, e ele furioso, subindo Miguel Tostes fora, e eu não conseguia alcançar o cara, de tão furioso que ele estava. Quando ele chegou na mostardeira, ele foi obrigado a parar por causa do trânsito. E eu cheguei atrás dele e bati nele. Cara, eu não disse uma palavra. Sabe o que ele me disse, Milano? Eu pago esse filme, eu autorizei, eu pago. Porque ele sabia, porque o meu desespero seria o seguinte: com aquele valor, quem é que ia bancar aquilo, cara? Não, ele foi honradíssimo. Ele pegou e disse assim, ó, ele só se... E continuou sem me dar papo. Ele só disse assim, eu estou furioso contigo, tá? Eu não quero esses filmes, tá? Só que é o seguinte, eu autorizei, eu nunca vi anunciante nenhum ter essa dignidade, cara. Só que é o seguinte, os filmes que eu aprovei foram os filmes que eu vi agora, só que eu vi no papel, eu não vi animado. Ele tinha tudo isso no subtexto dele. E ele pegou e me disse assim, cara, eu estava assim gelado, e um calorão, e ele me botou o dedo e disse assim, ele olhou para trás, me olhou assim, deve ter visto, meus olhos devem estar desse tamanho. Eu digo, e agora, o que eu faço com esse prejuízo? O que eu vou dizer para a Lynx? Quebrei. Ele disse, eu pago. Eu autorizei esses filmes, eu pago. E pagou e não botou o troço no ar, cara.
Eu nunca vi disso. Eu respeito esse cara até hoje por causa disso. Cara, eu nunca vi tamanha hombridade para isso. Eu achei hombridade... De compromisso com a coisa. O que ele teve de hombridade, ele teve de preconceituoso, porque os filmes eram do caralho, não tinha nada de... Não, é que ele olhou e ele viu todo os filmes eram lindos, ele perdeu de ganhar prêmio, perdeu de ter uma... Ele viu todo o estereótipo. Espero que ele tenha se arrependido. Não, assim como eu já me arrependi de várias coisas que eu fiz, espero que ele tenha se arrependido. Ele viu todo o estereótipo daquilo ali, tanto que ele tinha gostado da ideia e tinha aprovado. Cara, eram lindos os filmes. E aí o cara ficou, mas eu respeito e admiro ele. Essa última parte, eu subindo, eu me lembro aquele calorão. Qualquer outro cliente ia fazer não vou pagar. Não ia pagar coisa nenhuma. Eu duvido que existisse outro anunciante que ia pagar aquilo. Ia, inclusive, dispensar a agência. Exatamente. Ia criar uma bronca, ia brigar com a agência, dizendo ia que ter não umas foi 3 aquilo. agências seguidas que eu fazer merda, ia pular a conta de... ia ser isso. E ele bancou o troço. Mas vamos falar um pouco de direção de arte. A gente já falou até de uma coisa que tem a ver com direção de arte, que é a ideia criativa. Eu falei com o Ricardo Soletti, falei com o Rodrigo Pinto aqui nos programas anteriores, eles não concordaram muito comigo. Eles ficaram mais no papo de que o mundo mudou, a propaganda mudou, a vida criativa não está tão boa. Nem tudo que muda é para melhor. Não, a vida criativa não está tão boa. Eu acho, Milano, isso é uma tese que eu desenvolvi de uns 20 dias para cá, e principalmente aí eu me lembrei de ti. Semana que vem aqui o Regis Montanha. Bom. Para diretores de arte se pronunciarem, porque eu acho que tem uma coisa que independe do veículo, se tu está no Face, se está na rede social, se tu está numa placa de esquina, que é uma coisa que acompanha o ser humano desde que inventaram o planeta, que é a estética. A propaganda está muito mal de direção de arte, cara, no Rio Grande do Sul e em qualquer lugar. Tu não pega mais nenhum anúncio, que às vezes tu via anúncio sem ideia, tu criticava a ideia, mas a direção de arte te encantava. Cara, no teu tempo... Analógico. No teu tempo analógico. No teu tempo analógico. Meu tempo não chegou ainda. Não chegou ainda. Não, vai ser melhor meu tempo. No nosso tempo analógico. Cara, quantos diretores de artes legais que a gente tinha, que os trabalhos encantavam, meu. Até mesmo um trabalho sem ideia, cara. E eu sei... Aconteceu muitos trabalhos sem ideia, mas que a direção de arte... O layout salva, o famoso o layout salva. O layout salva. Cara, e para mim eu também tenho convicção de outra coisa. Muito disso aí não é só porque o digital. As faculdades de comunicação, eu me lembro que nos anos 1990 até 2000, quando a UBA estava em ascensão, eu dei 5 anos de aula lá, cara. E naquele período que começou essa coisa de se transformar do computador. A faculdade, a universidade, na falta de maior conteúdo ou na falta de professores capacitados, sei lá o porquê, o que eles faziam? Eles começavam a atolar as criaturinhas de computador. Aí, cara, de 2000 até 2005, 2010, só batia na tua porta, aí o cara vinha e dizia assim, sou diretor de arte. Não é diretor de arte não é isso. Diretor de arte pode me chamar de... ultrapassado. Diretor de arte, para mim, é o cara que se formou como tu se formou, fazendo o que tu fez, tendo noções de desenho, de anatomia, de não sei o quê. Não, se o cara não tem um pouco disso, não tem uma noção, não tem mais base, ele não vai para o computador e vai virar são diretor fundamentos, de arte. Né? Quando eu comecei a trabalhar em direção de arte, eu falei, né, que o meu primeiro diretor de arte foi meu primeiro mestre foi o Roberto Lauter. Depois, que era bem meia boca, né? Bem meia boca, né? O cara já era meia boca na época. O cara era, pô... Olha só quem é que tu está citando como teu primeiro cara que... Meu primeiro amor na publicidade, na direção de arte, foi Roberto Lauter. E ele era um cara amigo, a gente ficou amigo. E ele me apresentou, ele chegava assim, vou te apresentar, vamos fazer uma festa lá em casa, hoje vou te apresentar umas pessoas, ou nós vamos no bar e vai estar um pessoal lá. Aí era o Miggins, os amigos do Lauter, era o Miggins, o Rony Papa, o finado querido Rony Papa, o Lima, Ricardo Lima, finado e querido Ricardo Lima. Então era uma turma de diretores de arte já maduros, até mais que o Lauter. O Lauter era um jovem de 28 a 30 anos na época. O Lauter, quando a Paim foi fundada em 92, ele ainda era novo. Ele ainda era novo, sabe? Eu era um prego. E ele me botou num mundo de profissionais. Então, assim, eu vi, cara, eu sou um prego, eu sou um merda. Eu tenho que fazer que nem esses caras. Então, o que o alemão me apresentou? A referência.
a referência de como tem que ser um trabalho estético. A letra é a Garamond, existe uma letra chamada Garamond. Existe, né, uma letra chamada Optima Bold. E assim me apresentou o mundo da tipologia, do layout, da diagramação, da luz, essas coisas. Aí eu fui conhecendo esses diretores de arte, ficando amigo deles. O Rony Papa uma vez disse assim para mim, ele era uruguaio, né? Ele disse, Milano, tu é muito jovem ainda, tu não é ainda um bom diretor de arte, mas tu tem boas ideias, vamos trabalhar junto e eu te ajudo na direção de arte, mas eu gosto das tuas ideias, não sei o quê. Eu fui conhecendo o viés de cada diretor de arte e admirando eles até por isso. Assim, o cara dizia assim, chega para mim e diz, não, tu é novo ainda, mas tu é criativo. Direção de arte a gente dá um jeito, tô junto aqui. Sabe? Seria ótimo ter trabalhado com o Rony depois de tudo isso. Então, assim, eu tinha referências muito profissionais de diretores de arte. Hoje em dia, tu sai de uma faculdade dominando hardwares, mas eu não sei como é que está no mercado, se tu tens, assim, Lauters e Limas e Rones Papas em volta, flutuando, para te darem referência, para dizer, cara, isso está uma merda. Não tem, Milano. Não é por aqui. Bicho, cara, vamos fazer assim. Eu me dou praticamente bem com qualquer publicitário de mais tempo. Não me dou com os mais jovens, esses empresários de 33, 35 anos, porque eu não tive oportunidade de conviver com eles. E esses dias aqui eu peguei um anúncio da Scala e expus a crítica aqui. Era um anúncio da Scala que eles estavam dizendo que tinham conquistado a conta da Todeschini. Sim, eu vi. Que anúncio ruim, Milano. Tu não sabia quem é que assinava aquilo, o que eles estavam querendo dizer. A chamada era uma confusão do cão. Os opostos... A volta do Guerino, né? Você dizia, lá pela API voltar. Cara, aí, com essa ideia de modernidade, de misturar as linguagens, aí aquela coisa, vou meter tudo que tem no computador, tinha quadradinhos aqui, assinatura da Scala aqui, estava até fora de registro o trabalho, mas muito ruim, muito ruim. Cara, por que não faz, então? Eu me lembro disso, essa máxima continua valendo. Cara, faz o bom e velho e que sempre vai funcionar, all type, cara. Dá um título lá, a Scala está com a boca nas orelhas, sabe por quê? Acabou de conquistar uma das melhores contas de imóveis do Rio Grande do Sul. Ponto, cara. Eu não sei quem é que eles queriam atingir ali, Eles querem atingir o mercado anunciante. Talvez eles saibam perfeitamente quem eles querem atingir, mas foi mal feito. Um anúncio muito ruim, muito ruim. E assim tu pega... já passou, acho que, o pior momento da mídia impressa. Pelo menos eu tenho visto... Já passou, porque hoje em dia as pessoas... Porque tu pega a Zero de hoje, por exemplo, tem 20 anúncios ali de página. Eu já não vi. Não, tem tipo 20 anúncios. O que aconteceu historicamente... Então, já não é um problema de não ter anúncio impresso. Porque até eu coloquei, eu acho que foi para o... Não sei para quem, se foi para o Solete ou para o Rodrigo Pinto, dessas agências novas, Bonaparte, Bistrô, tem uma série de agências aí. Eu perguntei, onde é que esses caras estão fazendo mídia? Porque eu sempre tive curiosidade, com meu olho serendípico. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo um anúncio, eu vou lá no cantinho, na assinatura, ver aquilo. É típico, procurar típico. Quem é que assina. Eu não vejo um anúncio dessas criaturas. Por exemplo, a conta da gangue estava na Bistrô e quem fazia a parte digital era a Bonaparte. Aí a Márcia me informou esses dias que passou toda a conta lá para a Bonaparte. Eles estão veiculando o quê? Fazendo o quê? Eu não ouço nada da gangue em rádio. Eu não ouço nada da gangue... Deixa eu fazer um parêntese na questão da gangue. Estético? Não é parêntese, eu me esqueci de te falar. Quando tu quiser me interromper, tu tem que pedir uma semicolcheia. Semicolcheia. É pequena, não é muito grande, é uma semicolcheia. Não é uma semicolcheia. Eu quero fazer uma observação estética. A gangue trocou de conceito de gangue, a loja que te entende, para gangue, a loja que me entende. Me entende. Olhem a inflexão. No Pro Tools é assim, a loja que me entende. Há quanto tempo que a gangue não é a loja que te entende e passou a ser a loja que me entende? Já faz anos, talvez, como a gangue é uma loja de adolescentes, talvez o público comprador hoje da gangue nem se lembre do gangue a loja que te entende. Mas também não memorizou o novo, não engoliu o novo, não introjetou o novo. E a gangue insiste na inflexão me entende. Parece que ela casou com o te entende e trancou num quarto e não deixa aparecer na sala.
Porque senão seria gangue, a loja que me entende. Certo? No momento que há essa inflexão, assim, esse sinal me entende, eles querem dizer assim, olha, antes ela te entendia, agora ela me entende. E depois ele... cara, se eu me proponho... E não concordo com esse conceito. Não, eu também não concordo. Eu acho que gangue é a loja que te entende. A rádio está falando comigo, então ela diz assim, ó, você... Não, e tem outra coisa que é básica, ter. A gente transferindo a ideia de criatividade para coisa comercial, tá? É também uma coisa que eu sempre disse para quem eu ajudei a ensinar algumas coisas na área comercial. Quando tu é o emissor, tu que quer vender, é tu que tem que facilitar a vida de quem vai, do teu interlocutor. Do teu interlocutor, não do meu interlocutor. Então, a gangue que quer conquistar o cliente, então ela que tem que dar a mão à palmatória lá para o cliente. E o que queria dizer a loja que te entende? A loja queria dizer o seguinte, tocar na garagem é chocante, ainda mais quando o vizinho reclama. Gangue, é bizarro, mas ela entende. Ela entende. Tu aparece na loja cheia de piercing hoje em dia, né? Cheia de tatuagens, cabelo azul, não sei o quê. Gangue, ela te entende. A loja que te entende. Ela estava do lado do consumidor. Agora, tu dizer, me entende... Quer dizer, não é mais um anúncio da gangue, é um anúncio do consumidor. Gangue, lá, é a loja que me entende aqui. Tá mal isso. Tem que ir até a volta do Guerino... Tá, e pegar uma lotação lá e depois pega o T7. Ou talvez no meio do caminho desse pegue um Uber. Não funcionou. Isso, para mim, é um erro de posicionamento. Exatamente. Erros acontecem em várias áreas. Muitos na propaganda. Na questão da direção de arte, temos fatos históricos. Muitos dos grandes diretores de arte saíram de Porto Alegre. Perdemos fisicamente a referência dessas pessoas. Não podemos mais conviver com essas pessoas no bar de IAB de noite. Eu não consigo lembrar de nenhum diretor de arte atualmente que alguém tenha me dito, tu viu o trabalho que aquela pinta está fazendo lá, um homem ou uma mulher, seja lá quem for, uma diretora de arte, tu viu que aquela moça fez... Não existe lugar para se conversar isso, inclusive. E com a passagem do analógico... A não ser aqui a primeira rádio web do Brasil. Uma coisa interessante, foi no ano de 90 e... No início dos anos 90, eu estava trabalhando na Norton. A gente fazia filme direto, nós tínhamos a conta da Ioplé. A gente fazia filme. Qualquer anúnciozinho tinha que passar um dia em São Paulo. Então, era avião, milhares, assim. Cara, não precisa mais disso hoje. Era até glamuroso, né? Eu não posso amanhã porque eu vou estar em São Paulo, eu volto de noite. E... era analógico tudo. As únicas pessoas que tinham um computador eram os gráficos lá dentro das gráficas. Né? Daí, em 90... e a Norton não comprava um computador, sabe? E eu sentia assim, que estava passando o navio. E eu assim, eu vou ter que embarcar nesse navio e não é aqui. E eu fui trabalhar na Scala. Eu já tinha trabalhado na Scala em 88. Eu trabalhei em Cosul, fiz muita coisa de direção de arte bacana na Scala. Quando eu fui para a nova Scala, lá na Padre Cacique, em 92 ou 93, eu sabia que eles tinham uma workstation. A workstation era uma mesa com uns 4 PCs 128 para a criação trabalhar. Não era assim, cada um tinha a sua tela, o seu note, o seu computador pessoal. Era uma ilha. E eu não sabia nada, nem de CorelDRAW, nem de nada. Na época era o CorelDRAW. Quem me ensinou a trabalhar no CorelDRAW não foi um diretor de arte, foi o Saul Duque, redator, grande pessoa. Ele me ensinou a trabalhar lá na Scala, no CorelDRAW. O Saul Duque, eu disse para ele quando eu entrevistei ele aqui, há 10. Hoje, se tu quiser lembrar, e tu pergunta foi uma agência fora da caixinha também, a 10. Não. É a última que tu tem de referência de coisa criativa, que teve volume de coisas criativas, foi a 10. E tem diretor de arte, ou tinha? Sim, que largou a direção de arte, que é o Mauro, né? O Mauro? O Mauro largou a direção de arte. O Mauro era um super diretor de arte. Virou só empresário. Foi dos últimos referências, assim.
Mas, a propósito, eu falo isso, sabe por quê? Porque, discutindo essas coisas, eu fico me perguntando, qual é a agência de empresários na faixa dos 30 e poucos anos, que é mais ou menos a faixa que eu comecei a tocar Nova Forma, que tu possa dizer assim, porra, tu já viu como aquela agência está fazendo umas coisas legais? Não importa em que mídia seja, pode ser somente digital, tu não vê também. E eu coloco junto com isso essa coisa, todo mundo hoje fala em gerar conteúdo. Gerar conteúdo, para mim, pressupõe, no mínimo, uma coisa de qualidade para que aquele conteúdo possa interessar alguém a voltar ao mesmo lugar e consultar aquilo, cara. Eu, hoje em dia, tenho trabalhado com direção de arte, porque eu anuncio para os meus clientes diariamente. Aliás, nunca trabalhei tanto com direção de arte como hoje em dia. Porque todo dia tem um anúncio digital que seja para botar. Inédito, tem que ser diferente. Mesmo que o acervo de fotos seja de 100 fotos, eu vou ter que trabalhar arranjo de 100. A vida útil é pequena, né? Mas eu tenho trabalhado também com uma profissional de assessoria de imprensa, geradora de conteúdo. Tá? De qualidade, né, Milano? De qualidade, tá? Que é a Kátia Nienhauser. Então, a Kátia Nienhauser? Kátia Nienhauser. A Kátia? Sim, ela é uma grande o nosso tempo está estourando. Me dá uma criadora de conteúdo, cara. A Kátia Nienhauser teve um bar... Tu te lembra do Kafka? Claro, underground ali embaixo. Eu e a Kátia demos umas namoradas naquela época, tá? E um dia eu fui para a casa dela, depois a gente saiu do bar, e a gente subiu lá, fez bobagem, não sei o quê, e daqui a pouco a gente ouviu um pum, uma explosão. Explodiu o bar? Não, a gente já tinha saído do bar e foi para a casa dela, que era a casa dela era ali perto, tá? E a gente ouviu uma puta de uma explosão e fomos espiar pela janela, tinha um carro incendiando. Aí a gente desceu na correria para ver o que era, e eu e ela, quando nós chegamos próximo, assim, eu disse, o meu carro! Era o meu carro que estava incendiando. E não sobrou nada, né? Aí alguém me disse lá que provavelmente os caras devem ter tentado fazer uma direta, uma coisa qualquer, e deve ter dado um... Funcionou aquele esquema, então. Funcionou. Pois é, então, assim, hoje em dia, a dupla... não é mais assim o redator publicitário que faz a sacadinha só da frase, do texto, daí o texto amarrado com a chamada, justificando a chamada. Hoje em dia, tu tem que criar conteúdo. Aí entra um profissional com um viés mais jornalístico do que publicitário. O que é esse conteúdo? Nós assim, atendemos um restaurante. Tá? Então, claro que tem frases, tem imagens publicitárias. Mas se o restaurante abre e fecha, se o restaurante botou uma tecnologia nova, se tem mais mesas, qualquer coisa que seja... qualquer coisa interessante que aconteça dentro desse restaurante, por exemplo, é conteúdo. E tu não vai fazer um anúncio, sacadinha, sabe qual é a nova? Uma nova mesa, a mesa. Não é isso. Tu vai dizer, temos uma mesa nova por isso, por isso, por isso, por isso. Conteúdo. E esse conteúdo também tem a sua estética, ele tem o seu tamanho, ele tem que ter a sua graça e o seu interesse, só que com um viés mais de informação. Isso já é uma questão até estética, muda a estética do texto. Milano, tu sabe tudo de direção de arte, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que tu não vai saber responder. Tu sabe quem é, desde sempre, o maior distribuidor a pronta entrega de tubos plásticos Tigre no Rio Grande do Sul? Tenho a menor fucking idea. Ivo Pence. Tá? Ivo Pence, fundado em 1956 pelo seu Ivo, que está com 91 anos, continua trabalhando, o filho está lá, o neto está lá, tá? E eles têm como premissa lá, só comercializar mercadorias que eles tenham à pronta entrega. Por quê? Porque é o seguinte, tu imagina... que tem mais empresas mais jovens e tal, ou não tem tanto capital, ou por estratégia, que prefere trabalhar com o estoque da fábrica, a tal de venda consignada. Aí tu imagina uma construtora que tem um prazo X para entregar uma obra e se seduz por essa proposta.
No Brasil, com greve de caminhoneiro, como já aconteceu, com estrada esburacada, com não sei mais o quê, não tem quem possa garantir que o teu produto vai estar lá no dia X. Então, a Ivo Pens, além de ser a maior distribuidora desde sempre, foi a primeira empresa que acreditou no tubo de plástico, tá? Ele continua sendo a pronta entrega. Inclusive, eu disse uma bobagem durante muito tempo aqui, eu querendo ser simpático com o cliente, eu ainda fazia um gestual aqui, me dizia assim, a pronta entrega com crase, não tem crase. Eu não sei por que nesse segmento da construção... À la carte? Eles não, a pronta entrega não tem crase? Não tem crase. Não tem. E eu salientava, cara, a pronta entrega. Eu não sei por que eles não dizem para a pronta entrega, então, mas, enfim, é hábito se dizer nesse segmento a pronta entrega. E eu sempre queria salientar alguma coisa para o cliente e falava a pronta entrega. Então, é a pronta entrega, eles têm estacionamento próprio. Oi, Márcia. Falei certo, Márcia? Próprio. Porque a Márcia, além de ajudar a brilhantar o programa aqui, ela ainda me serve de manager aqui. Tu está falando errado isso, Roberto. Fonoaudióloga. Não é mais isso, agora é assim. Não é isso, é mindset. Sabe uma coisa que eu nunca vou falar certo? Essa frase se adequa. Se adequam? Se adequa, né? Se adequa. Eu tenho dificuldade com algumas coisas, porque a minha mãe falava muito errado, e a minha mãe era muito forte. A minha mãe tinha uma expressão que até hoje eu brinco, que ela sempre dizia assim, esse menino está muito desinquieto. Para ela tinha o quieto, o inquieto e o desinquieto. É pior. Ela inventava uma série de palavras. Então, nós temos aqui no marketing e ou propaganda a primeira rádio web do Brasil, o apoio comercial da Ivo Pens, Presidente Roosevelt 849, estacionamento próprio. E, por causa dessa estratégia dele, a gente acabou criando uma frase que ficou bem legal, que é o seguinte... o Ivo Pens mantém sempre mercadorias à pronta entrega, porque sua obra não pode parar. Boa. Entendeu? É por isso. Bom, um outro recadinho é o seguinte, se você quiser fazer algum anúncio aqui na ou alguma estratégia comercial, a gente sempre recomenda, contrate uma agência de propaganda. Por favor. Se, eventualmente, por essa ou aquela razão, um dia você se decepcionou ou acha que a sua verba não é suficiente para uma agência de propaganda, tudo bem, então pode ligar para cá, 3191-3082. Mas a gente está sempre citando essa opção. Uma agência de propaganda seguramente vai saber lhe orientar melhor, faz isso, faz aquilo, põe seu dinheiro aqui, põe seu dinheiro ali. Né? E a gente está aqui, chegando ao final do programa hoje, com Sérgio Milano. Tu ainda Milano, tu é diretor de arte, né, Milano? Sou diretor de arte. Tu sabe que tu tem duas coisas que eu sempre morri de inveja. Tá? Danço bem? Que é o fato de tu saber, de ser diretor de arte, que eu sempre quis ser diretor de arte e não tive. Na verdade, eu queria ser 3 coisas na vida. Eu queria ser jogador de futebol, no talento. Péssimo eu. No talento. Queria ser diretor de arte, no talento. Péssimo eu também. Queria trabalhar com música, no talento. Essa é a segunda razão pela qual eu tenho inveja de ti, que tu sempre tocou um violão bom pra caramba. Tu trouxeste tuas músicas para deixar aí pra gente pôr no ar depois? Tem ali, dá para botar alguma coisinha aí? Eu tenho uma. O que é isso aqui? O pessoal que está assistindo. Ah, sim, é que hoje a gente não tem os dedãozinhos. Ah, tá aqui, ó. A Kátia, olha aqui, ó. A Kátia está aí assistindo? A Kátia. Olha aqui, ó. Então tá, hoje a gente não tem o dedãozinho da nossa querida Márcia Cristófilo, vou ler rapidamente aqui, tá? Ela aqui assistindo o programa. Herculano Espadaro, Márcia Cristófoli, amada, e a Márcia tem várias qualidades, né? Além de estar grávida, mais bonita do que ela já é, tá? Ela tem sardas. Sardas. Mulher com sardas é tudo de bom. Ana Fonte, Carlos Henrique Esquivel Bastos, Maria Regina Louro, Celso Finkler. Tu sabe onde é que está esse cidadão? Não. Nós estamos sendo escutados e vistos nesse momento em Singapura. Tá. Felipe Motim, Joaquim Terra Pinto, Luiz Fernando Rocha. Esse camarada, sabe com quem é que ele tocava um instrumento pouco conhecido?
Piston, seria Piston? Acho que é no quinteto do Luiz Fernando Veríssimo. Opa! Ele sempre tocou. Renata Rubim, Eduardo Bonetti, Luiz Armando Oliveira, o Arroz, Gerson Grilo, Lucinha Macchioli, Jorge André Brits, alô, Jorge André Brits, continue na audiência. Katia Nienhaus, Antônio Borowski, Enio Lindemal, Claro Gilberto Barbosa da Silva, Núbia Brinhol Quintana, Gabriel Pintaúdi, Durque Costa Cigano, Telmo Ramos. Luiz Telmo de Oliveira Ramos. Ô, Telmo, preciso ter o contato aí, tu tem que vir aqui conversar conosco, tem que ser entrevistado. Celso Quitolina assumiu agora, eu insisti umas 18 vezes no ar aqui para o Celso Quitolina vir ser entrevistado. Cara, Celso Quitolina é referência. Ele tem um de monte fotografia. de Tem história para contar, é um puta ele, fotógrafo, cara. Além de ser um puta fotógrafo, ele tem uma informação do universo das agências de propaganda, porque ele trabalhava para as agências. Para todas, as melhores, né? Então as melhores, pelo menos. Ele deve ter histórias maravilhosas para contar Com aqui. certeza, cara. E ele disse que a semana que vem ele está de volta a Porto Alegre e vai fazer contato para a gente agendar. Fernando Pamplona, Marcelo Perezin, diretor de arte. O Marcelo Perezin, diretor de arte? É. Então, um grande abraço. Cris Zwetti. Crisântemo! A Cris, sabe onde é que ela está nos assistindo? Em Natal. Tu tá em Natal, Cris? Em Natal. Feliz Natal! Ronaldo Lopes e a Márcia Valadão, diretora de arte. Diretora de arte de mãozinha cheíssima, cheíssima, né, Márcia? Ô, Márcia, tu também tem que vir aqui ser entrevistada, né, Márcia? Cara. Me passa aí de algum jeito teu contato aí, pra gente, sei lá, me encontra nas redes sociais aí, me dá o teu contato aí pra gente te convidar, tu tem que vir aqui contar histórias, Márcia. A Márcia tem um trabalho fantástico também. A Márcia, quando apareceu, eu me assustei. Porque a gente sempre acha que é o melhor, né? Eu entrevistei o Rodrigo Pinto, eles estão separados agora, mas foram casados há muito tempo. E eu disse para ele, Rodrigo, provavelmente eu vou te dizer uma coisa que todo mundo deve encher o teu saco e a da Márcia. O tipo do casal que todo mundo gostaria que não tivesse separado. Mas eles fazem um tipinho, assim, a definição assim... É um casal publicitário, né, cara? Não, são dois bons profissionais, né? Porque assim, eu não sei se na vida particular eles são mais azedos, mais assim ou mais assado. Mas eles, como figuras públicas, são os dois mais queridos que tem aí. Então é o casal que todo mundo não gostaria que tivesse se separado. Que sejam felizes, eu quero os dois felizes. Márcia, tu tem que vir aqui no programa também, e Telmo Ramos também, né, seu Telmo Ramos? Também, cara. O Telmo Ramos me encontrou um dia, ele vai sempre num restaurante ali na Volta do Guerino, na rua, não me lembro o nome da rua. Era um dia de verão, eu tive escritório ali uns tempos, né? E um dia eu entrei ali com ele disse que tinha criado o hábito, porque trabalhou um tempo naquela região e que eu gostava muito daquele restaurante, o escritório deles, da agência dele, é longe dali, e ele disse que ele me observou, porque eu gosto muito de sopa, era um dia de calor assim, de rachar, né? Ele disse, pois eu ficava sempre olhando aqui, quem é que vai tomar sopa num dia desses? Telmo Ramos? Não, ele disse assim, só podia ser tu, Pintaúdi. Telmo Ramos, além de ser um ótimo redator, ele é um otimicíssimo diretor de criação. Não, e o Telmo tem outra coisa, a gente estava falando... Que não é fácil, isso aí é um... A gente estava falando do Ricardo Batista e da capacidade de síntese, os comerciais da gangue. O Telmo Ramos fez carreira, em um dos períodos que ele se salientou, foi exatamente como redator de coisas para a rádio. Tu te lembra? Sim! Como era o nome da empresa? Era uma empresa de pneus. Ele fez um trabalho maravilhoso, entre outros, tá? Para essa empresa que eu não lembro. Eu não sei, mas eu vou dizer, não sei se agora fecha parênteses Telmo Ramos, mas falou em empresa de pneus. O conceito que eu mais gosto, acho feliz, e está há mais tempo que ganha a loja que te entende, que não mudou. Pague Pirelli, pague rodando. Não é... É da Excelsior, né? É da Excelsior. Excelsior Pneus, pague rodando. Pelo amor de Deus. Que, inclusive... parou de anunciar faz bastante tempo. Foi sempre um anunciante regular. Regular, rádio. Rádio. Faz sempre tempo rádio e sempre pague rodando. Eu até estou te dizendo porque eu escuto
na medida do possível, eu sempre escuto bastante rádio. Tá? E faz tempo que eu não escuto nada da... Há pouco tempo eu ainda ouvi, sim. da Excelsior. Era sobre pneus Pirelli, até tinha esse Pag Pirelli e Pag rodando, uma coisa assim, né? Mas o Pag rodando também. O conceito Milano, consistente. eu espero que tanto tu quanto a audiência da EO, a audiência do marketing e ou propaganda, apesar da ausência da Márcia Cristófoli, tenham gostado do programa e seguramente daqui a pouco nós vamos ter uma outra oportunidade, tu vai voltar aqui e a gente tem Daí mais... a gente fala de direção de arte, né? É porque isso aqui parece uma conversa de bar, né? De dois velhos conhecidos. Então tá, um grande abraço para a nossa audiência e hoje é quinta? Hoje é quinta. Segunda-feira, a partir das 13 horas, a gente estará de volta. Tomara que com a presença da Márcia, a gente estará de volta aqui na EO com mais um Marketing e ou Propaganda. Até!
Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é Nair Rubens desde 1956.